Né? Mas veja, ele vai tentar argumentar que Atos 2, o dom de línguas não é língua de idioma. E aí, veja a argumentação dele, veja como é fácil ser enganado, certo? Porque esses homens criam regras, né, que seria para facilitar o estudo da Bíblia, né, exegese, hermenêutica, não sei o quê, mas na verdade terminam usando essa regra para confundir mais ainda, né? Se você não estudar a Bíblia por si só, deixar os outros estudar por você, você é facilmente enganado. Facilmente enganado. Então, vamos começar. Na direção da língua estrangeira ou não? Em função de desenvolvimentos da história da igreja, já tem cristãos no mundo todo, sim, isso é menos importante do que era no começo e hoje as línguas estáticas tomam um pouco a precedência? Não, eu consigo dizer o seguinte, eu vejo na história da igreja línguas estrangeiras. Na Bíblia, vou até ser bem sincero, em momento nenhum eu vejo saindo da boca dos falantes em línguas estrangeiras. E aí, se... Então veja, na história da igreja ele vê línguas estrangeiras, ou seja, idiomas. Mas na Bíblia, aqueles que receberam o dom de línguas, ele não consegue ver línguas estrangeiras na Bíblia, línguas de idioma. O negócio está mais claro que isso, acho que nem um sol do meio-dia. Me permitir, eu exponho. Mas lá em Atos 2, por exemplo... Como que você... Sim, isso, exatamente. É o que acontece. O doutor Cássio Murilo, especialista em exegese da USP, gosto muito dele. Vamos ver, aí ele cita um camarada que é especialista em exegese, como se o que o cara falou para falar, porque ele é especialista nisso, então acabou seu argumento. O que ele falar está certo, você tem que aceitar. E vai usar umas palavras bonitas e difíceis de se pronunciar, e quem está assistindo e não conhece de Bíblia, poxa, realmente, o cara o tampo é muito inteligente e você precisa ver os comentários. Claro que tem gente que contra, a gente é a favor, mas tem gente que diz que o cara foi perfeito, que é muita sabedoria, que não sei o quê. Não lê a Bíblia, né? Aí cai nesses argumentos que não tem fundamento bíblico. Ele fala o seguinte, né? Que na hora da gente analisar um texto, a gente tem que fazer a delimitação da perícope. Coisa simples que a gente já conhece. Na perícope, como é que você entende que uma perícope iniciou e fechou? Ela geralmente traz elementos do cenário, ou seja, onde aconteceu, traz elementos dos personagens, do movimento e tem sempre uma palavra-chave. O início e final da fala também. Exatamente, isso. O início e o final. Tem uma conclusãozinha ali. Quando a gente olha para Atos 2, detalhe, esse preciosismo não é visto em qualquer autor. Lucas, Paulo, o escritor aos Hebreus. Aí, por conta disso, o dom de língua não é o de idioma. Só porque não trouxe esse detalhe. São autores que usam dessa característica. Em Atos 2, do 1 até o 4, a gente consegue perceber uma microperícope. Qual o local que eles estavam? Primeiro, né, o cenário, o local. Cenáculo. Qual a posição deles? Eles estavam assentados. Qual a manifestação que ocorreu ali? Línguas. Não sabemos exatamente. Aqui ainda não tinha dito, né, qual era a natureza da língua. Qual a comparação que essa língua é feita? Como que de fogo. Fogo não fala inglês, português, nem nada. Pelo contrário, se a gente for estudar alquimia... Aí veja que porque não falou que línguas eram essas, aí significa que não era o dom de língua. Não era o dom de idioma. Mas se a gente continua lendo, porque não é só o 4 versos, a microperícope, é o capítulo todo. Duas línguas. Uma é que e apareceram distribuídos entre eles línguas. Fogo não vai aumentar a confusão mais ainda, porque vai dizer que são duas línguas. Uma que apareceu como fogo e a outra que é do dom de língua. Veja que confusão. Fala inglês, português, nem nada. Pelo contrário, se a gente for estudar alquimia antiga... São duas línguas. Uma é que e apareceram distribuídos entre eles línguas como que de fogo que pousou sobre cada um deles. Isso aí é uma língua parecendo um fogo visível. Não é a língua que eles estão falando. Então, aí a próxima e todos passaram a falar em outras línguas. Então tem duas línguas, aí a palavra é a mesma, mas parece que uma é visível em cima da cabeça. O que ocorre foi a manifestação, né, sobrenatural do Espírito Santo repousando sobre eles, né, diz aqui que apareceram, eles viram o que estava acontecendo, né, só que não fala o que significou aquilo, certo? Mas a gente sabe que foi o dom de línguas, de idiomas, porque a Bíblia vai dizer isso. Deles,
e outra eles estão falando, É né? porque chama, né, a do palavra papel, vistas, né? a palavra Alguma coisa. vistas ali, pastor César, não deve ser levada em consideração visual. Ela deve ser. Já começou a interpretar a Bíblia. A Bíblia não se interpreta. Basta você ler. A palavra vistas ali não é literal, não é que as pessoas viram. Como não é? Como não é o que a pessoa viu? Meu Deus do céu, basta ler o texto. O texto é claro, não tem que inventar nada não. Hein? Se não fosse em vista, não teria dito isso no texto. Entendido como um sentido de foram testemunhadas, foram avistadas, foram percebidas, entendeu? Tanto que o verbo ali, ele não é esse verbo de enxergar, mas o verbo de perceber, eido. Então tem essa diferença. Então, mas o É epi, verbo de olhar. ali o prefixo, O epi que fala, aparece o epi lá, fala que sobre. é em cima deles. Exatamente, tipo assim, ó, está sobre essa multidão, essa manifestação, esse movimento. Não necessariamente em cima deles. Entendeu? O verbo significa olhar também e significa perceber, no sentido que eles entenderam o que estava acontecendo. É isso que o verbo significa. Eu não vou abrir aqui o Google, por quê? Porque eu passei meia hora para iniciar essa live e eu não estava conseguindo, porque o Google não estava indo, o aplicativo aqui não estava conseguindo, o inimigo tentou atrapalhar esse React, né? Mas o verso ali significa isso, ver realmente com os olhos e perceber com a mente, entender e perceber, ou seja, e conhecer, é o que significa também o verbo. Senão deveria ser hiper, não epi. É que epi, por exemplo, epitáfio é a pedra que fica em cima do túmulo. Exatamente. Epílogo é o que vem primeiro. Aí vem essas palavras bonitas de epitáfio, epígrafo, foge totalmente, certo? Do estudo, mas vamos lá. Em cima do texto. Exatamente. Epifania já não é. Epifania seria a manifestação que vem acontecendo à vista de todos. O epitáfio é aquilo que deve ficar à vista de todos. A pessoa morta está embaixo. O nome dela, a coisa está à vista de Que todos. epifania, o senhor é professor de grego, é que epifania eu não sei se é esse prefixo, porque o epifania porque vem aí tem que- de fané, que seria da ideia de fanorese, de manifestação, e Mas, epi. mas voltando, Não importa se for em cima, se for embaixo, foram vistas e ponto final. E a Bíblia vai explicar o que é nossa língua. Você entende que eles ninguém enxergou línguas de fogo? Porque imagina isso também, não tanto pegando a questão do grego. Imagina Deus vai lá, pega como se Ninguém enxergou nada não. A Bíblia diz que enxergaram, mas não, ninguém enxergou não. ele fotografasse uma língua, colocasse uma imagem de fogo nela e aparecesse em cima da cabeça de cada um. É muito risível isso, né? E eu percebo não é. que a ideia ali é realmente de que foram avistadas, percebidas. Todo mundo está percebendo o movimento de uma linguagem que é entendida como fogo. Ou seja, por que o fogo? Aí, né, inclusive o pastor César discorda desse ponto, eu entendo por conta de Mateus 3:11 e também a gente pega como que eles entendiam fogo naquele tempo. Os estudos de alquimia mostram que a principal característica é realmente algo que queimava dentro deles pela emoção que eles estavam manifestando. No verso 11, Foram batizados com o Espírito Santo. Jesus iria batizar com... João Batista batizava com água e Jesus iria batizar com o Espírito Santo, que também representa ali realmente o fogo. fala do que eles Espírito. pareciam bêbados andando de forma cambaleante e de fato, depois o fogo era queimar e se espalhar. E parecia realmente algo que queimava dentro deles pela emoção que eles estavam manifestando. No verso 11 fala que eles pareciam bêbados andando de forma cambaleante e de fato, depois vai dizer O texto não fala que eles estavam emocionados. Estava cambaleando feito bêbado. O texto não diz isso. Ele falou aí no verso 11. Deixa eu ler do verso 4 em diante, certo? Diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Pronto. O verso 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Certo? O verso 4 já explica: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, se admiravam, dizendo: vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando?
E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Aí o verso 11 diz: tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como ouvimos falar em nossas próprias línguas e as grandezas de Deus. Eu não vi em canto nenhum dizer que estavam andando cambaleando, nem que ficaram emocionados. Não vi em canto nenhum isso na Bíblia. Que pousou sobre cada um deles, indicando uma espécie de espalhar. Que, então, para mim, o Pousar fogo... sobre cada um deles. Qual que é essa ideia? Porque foram vistas. Você falou, não é vistas, não é literal. Exato. Tá. Mas sim sobre, literal. que é o epi, Uhum. cada um deles pousou. Tem esse termo lá Sim, no pousou, sim, né? sim. Eu não lembro como é que fala em grego. Não, ali é o catabaino, né? Desceu. É isso aí. Ali a questão é a seguinte: quando a língua vem descendo sobre eles, é justamente porque eles entendem como movimento divino, uma coisa que eles esperavam vir do céu, que veio sobre eles. E aí, Mas como que isso te ajuda a se desvencilhar da ideia de que eles falaram em outras línguas no verso exatamente, 4? vou terminar aqui a análise da perícope para a gente poder concluir. Então, assim, nós temos esses pontos, tá? O local era esse, a posição, assentados, a manifestação é línguas, Essa enrolação todinha para dizer o que a Bíblia não diz. o termo usado por eles foi glossa, a comparação foi com fogo. 5 coisas. Quando vai para o verso 6, tudo isso muda. Eles não estão mais dentro do cenáculo, estão fora. Eles não estão mais assentados, estão de pé andando como bêbados. O termo usado não é mais glossa, é dialectos, que é um termo mais preciso para idioma. A manifestação que acontece com eles ali é de O verso 6 é mais explicativo ainda. Dialecto. Mas não é idioma. línguas idiomáticas, mas aí depois a gente vai ver o verso 6 como que explica isso, e a comparação não é mais com fogo. Então parece-nos que existem duas micro Pronto. Aí existem duas línguas. Um é com fogo e outro é sem fogo. Meu pai do céu. perícopes aqui, onde em uma eles começam a falar em línguas ininteligíveis, eles vão para o lado de fora, e essa língua, quando em contato com os ímpios, as 18 nações que estavam ali, ela passa a microperícopes aqui, onde em uma eles começam a falar em línguas ininteligíveis, eles vão para o lado de A Bíblia não fala que eles falavam em língua ininteligível, não. Em nenhum momento. Em nenhum momento. A Bíblia fala no verso 4, e passaram a falar em outras línguas. Não tem nada de ininteligível aqui, não. Nada disso. fora, e essa língua, quando em contato com os ímpios, as 18 nações que estavam ali, ela passa a ser ouvida por eles como língua estrangeira. E aí entra o ponto: foi no ouvir ou foi no falar? E a gente responde: ó o que eu disse. Quer dizer, tá vendo que confusão? No verso 4 não era língua de idioma. Aí depois passou a ser quando eles começaram a falar lá fora. Porque agora não está mais dentro do cenáculo. Meu Deus do céu. O verso 6. Quando, pois, se ouviu aquela voz, perceba que está falando ainda de voz, né? Afluiu a multidão. A multidão vem sem saber o que é. Comercial. Fala a verdade, meu amigo. A maioria das pessoas não quer enriquecer, só querem respirar. Tchau. O que é? Chega perto porque é uma voz que se possuiu de perplexidade, porque cada um os ouvia falar. Aqui é o seguinte: você tem dois verbos juntos. Toda vez que você tem dois verbos juntos, o verbo ouvir e o verbo falar, na mesma categoria, um governa sobre o outro. Então o que aconteceu? Eles estavam perplexos pelo que ouviam. Estava ali, ela passa a ser ouvida por eles Então, tem dois verbos juntos. Olha o que ele está explicando. como língua estrangeira. E aí entra o ponto: foi no ouvir ou foi no falar? E a gente responde: ó o que diz o verso 6. Quando, pois, se ouviu aquela voz, perceba que está falando ainda de voz, né? Afluiu a multidão. A multidão vem sem saber o que é. Chega perto porque é uma voz que se possuiu de perplexidade, porque cada um os ouvia falar. Veja, cada um os ouvia falar. E ele vai explicar agora quando está os dois verbos juntos. Ouvia e falar. Aqui é o seguinte: você tem dois verbos juntos. Toda vez que você tem dois verbos juntos, o verbo ouvir e o verbo falar, na mesma categoria, um governa sobre o outro. Então o que aconteceu? Eles estavam perplexos pelo que ouviam, pelo que caía no ouvido deles. Eles falavam assim: olha, imagina só isso aqui, ele está falando na minha língua. Agora, imagina que estranho. Vamos pensar aqui: o pastor Ezequiel, vou botar ele como pentecostal agora. Cada um ouvia falar. Quem falar? Os apóstolos. Cada um, eu estou lá no meio da multidão, ouvia o apóstolo falar. Não era eu ouvia e eu falava.
tá falando em língua estranha, eu e o pastor César ficamos perplexos, se aproximam, vamos ver o que é isso. Aí eu chego pro pastor César e falo assim, o que ele tá falando? O pastor César fala um idioma, eu falo outro, e a gente consegue ouvir você falando nos nossos dois idiomas. Então são fenômenos diferentes, um é na língua dele e outro no ouvido de quem tá ouvindo. Exatamente. Quem fala... Agora lascou. Agora lascou. O cara tá falando uma coisa e eu tô entendendo outra. Quer dizer, o cara tá falando lá em hebraico, na língua dele, e eu tô ouvindo ele falar em português. Quer dizer, não é mais dom de língua, é dom de ouvido. Quer dizer, os ímpios, os que não eram batizados com o Espírito Santo, receberam o dom de ouvido. Onde é que tem isso na Bíblia? Que eu quero saber. Ímpio receber Espírito Santo e dom de ouvido. Porque a Bíblia fala claramente que é dom de línguas. E só recebe o Espírito Santo, só recebe o dom de línguas quem tem o Espírito Santo, quem foi batizado pelo Espírito Santo. Mas agora tem um dom de ouvido também. Fala em língua estranha. Quem ouve, ouve em língua estrangeira. Isso para mim é o que está claro aqui, né? Você falando nos nossos... Tá claro, o cara falou em língua estranha, que aqui não fala, não tem nenhum momento aqui fala de língua estranha. Mas o camarada entendeu na língua do idioma dele. Meu Deus, quer dizer, tem a língua estranha e o dom de ouvir. Quer dizer, teve dois dons aqui agora. Dois idiomas. Então são fenômenos diferentes, um é na língua dele e outro no ouvido de quem tá ouvindo. Exatamente. Meu Quem Deus. fala em língua estranha. Quem ouve, ouve em língua estrangeira. Isso para mim é o que está claro aqui. Tá né? Legal. claro. Mas assim, ó, por exemplo, você disse assim que o texto de Atos 2, ele coloca a ênfase no ouvir, em função da tua análise aí na relação do verso 4 e do verso 6. Sim. Mas é óbvio que esse ouvir, ele passa pelo falar do verso 4. Isso não elimina um pouco essa tese para você? Não, porque eu já esteve numa situação onde alguém fala uma coisa e você entende outra. Sim. Então, o processo de comunicação... O que é que tem a ver isso com dom de língua? O camarada falou uma coisa para mim, gritou de longe, eu não entendi o que ele falou, ou eu entendi outra coisa. O que é que isso tem a ver com dom de língua bíblico? Ele envolve a atenção de quem Claro. fala e de quem ouve. Então, é justamente... Uma coisa é o cara falar uma coisa, eu não entender errado. Outra coisa é o dom de língua na Bíblia, que Deus mandou pregar a palavra e dizer que Pedro estava falando uma coisa e as pessoas estavam entendendo outra. Qual é a lógica que tem isso? Qual o sentido? Exatamente isso. Tanto é que, olha só que interessante, quando chega um pouquinho mais para frente, você vai ver que Pedro, ele fala e as pessoas chamam ele de indouto, porque ele não sabia outras línguas e tal, e as pessoas falam assim, mas Pedro entra inclusive na... Desculpa, vou dar um nome aqui, tá, pastor? Falácia evangelística. O que é falácia evangelística? É quando a pessoa diz que precisava de língua estrangeira para evangelizar. Gente, nós estamos falando de um ambiente cosmopolita, onde o mais leigo falava 3 línguas. É igual você ali em Búzios, no Rio de Janeiro. Onde diz na Bíblia que Pedro falava 3 línguas ou mais de 3 línguas? Pronto, aí já fugiu de todo o contexto aí. É interessante, viu? Até da vida dos apóstolos já fugiu. Se Pedro falava 3 línguas, para que recebeu o dom de língua? E outra coisa, aqui não só tinha 3 línguas não. Aqui tinha o seguinte: somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos. No mínimo aqui tem 14, ainda tem aqui os arábios, tem umas 14 nações aqui. Impressionante. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isto, né? É claro que eles ficavam perplexos. Se os apóstolos falassem vários idiomas, qual era a perplexidade que eles iam ter? E não foi só 3, né? Meu Deus, é lamentável. Qualquer lugar que você parar, a pessoa fala inglês, fala espanhol, por conta do convívio, né? Todos nós sabemos que é um ambiente multilinguístico. E aí, naquela situação, eles ficam pasmos, porque são pessoas que vêm de fora, não são pessoas que estão habituadas ali. As pessoas estão ouvindo eles falarem em outras línguas, mas a mesma pessoa está falando uma língua só, e aquela língua se distribui em 18 idiomas. Onde é que tem isso na Bíblia? Que uma pessoa só está falando uma língua só. E a língua se distribuiu. Quer dizer agora que é dom de ouvido, não é dom de língua.
Eu paro por aqui, certo? Que Deus abençoe a todos e tome cuidado, não se deixe enganar. A Bíblia é clara, basta ler o texto. Veja que enrolada falou de perigo, pedir que o cara é especialista em sei o que, aí vem um epitáfio, vem em cima, vem embaixo. A Bíblia está falando aqui que estava vendo, mas não estava vendo, né? Ele estava entendendo com a mente. Que confusão. Depois é duas línguas, uma língua era estranha lá no cenáculo, outra língua. Um canto nenhum tem isso na Bíblia. Mas é o especialista, né? Então que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para saber discernir o engano, para saber discernir o erro, né? E focar realmente no estudo da palavra, pessoas realmente sérias que estão realmente preocupadas com a salvação do próximo, não de ficar inventando doutrina que a gente sabe que não existe, né? Um dom de língua que ninguém entende, que ninguém sabe nem o que está falando. É impressionante. Então que Deus abençoe. Curta o vídeo, compartilhe se achou interessante e